Olá, gente! Vamos para mais uma aula de ciências e na aula dessa semana a gente vai ver as transformações químicas e físicas da matéria. Na aula passada, a gente discutiu sobre os estados físicos da matéria, que são três: sólido, líquido e gasoso. A gente viu que a matéria pode variar entre esses estados de acordo com a alteração da temperatura e a gente viu também os conceitos de temperatura de ebulição e de fusão. E na aula de hoje, a gente vai ver que a matéria pode passar por transformações químicas e físicas. As transformações da matéria, elas estão presentes no nosso cotidiano e eu trouxe aqui 4 exemplos para mostrar isso para vocês. O primeiro, é um papel pegando fogo, tá vendo ali a transformação da matéria, e também a transformação é quando a gente joga um comprimido efervescente na água, o comprimido se desfaz e ocorre a liberação de gases, a gente vê as bolinhas se formando, O processo também de moer a carne, pegar um pedaço de carne inteira e passar pelo moedor é uma transformação. E o processo de derretimento do gelo, no qual a água passa do estado sólido para o estado líquido, também é um exemplo de transformação. E os materiais, eles podem passar por 2 tipos de transformações. As transformações químicas, nas quais ocorre uma alteração da composição química da matéria e a gente percebe essa alteração da composição química através da mudança de cor, temperatura, liberação de um gás, de um odor. E há também as transformações físicas. Nesse caso, a constituição da matéria, química da matéria, continua a mesma, mas ocorre a alteração da sua estrutura física. Um exemplo de transformação química é na qual o oxigênio, junto com a umidade, atua ali no metal, levando à formação de ferrugem, Então a gente vê que altera não só a textura do material, como a cor do material também. Um exemplo de transformação física é o derretimento do metal. Não houve alteração na composição química daquela matéria, mas sim apenas no seu formato, no seu estado físico. Então, um exemplo aqui de transformação física é quando a gente derruba a árvore, e corta a sua madeira para fazer lenha. Ocorreu ali uma mudança da estrutura física do material. E a transformação química seria a gente queimar essa lenha, colocar em uma lareira, acender o fogo, aí vai haver a combustão do material, haverá a queima dele e a liberação de gases, formando as cinzas, no material. A madeira acaba virando as cinzas e ocorre a liberação de um gás. Aí seria um exemplo de transformação química. Então, voltando àquelas imagens, depois dessa aula, vocês saberiam identificar qual que é a transformação química e qual que é a transformação física? E eu vou dar a resposta para vocês, obviamente. As imagens 1 e 2, elas representam uma transformação física. Por quê? Na primeira imagem, na qual há a combustão do papel, o papel se transforma em cinzas, é muito semelhante ao processo ali, o que a gente mostrou, o exemplo da madeira, e ocorre a formação de gases também. No segundo exemplo, que é o comprimido efervescente, ele se dissolve e há a liberação de gás. Então, houve uma transformação ali, uma alteração na sua composição química. Já os exemplos 3 e 4 representam transformações físicas, porque não houve alteração na estrutura química desses materiais. A carne continua sendo o mesmo pedaço de carne. Ela só foi moída, então sofreu uma alteração na sua estrutura física. E o gelo é o mesmo raciocínio, O gelo ali provavelmente está a uma temperatura mais alta, então ele começa a derreter, mas não há alteração na sua composição química, continua sendo a água. E com isso a gente finaliza o PET 3 de ciências e a gente vai aguardar a liberação do PET 4 para que a gente consiga prosseguir com os nossos estudos. Até a próxima!